Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Gerar com Propósito. E hoje eu estou aqui com a Ionara, que é psicóloga da Serviço de Família Acolhedora. Depois você vai acompanhar no outro episódio aqui que trouxemos o Flávio, que é Família Acolhedora, que trouxe sua experiência para a gente. E agora eu vou falar com a Ionara para falar um pouco mais de como funciona esse serviço, quem pode, como que é. Enfim, Ionara, seja muito bem-vinda ao nosso canal Gerar com Propósito. Eles também têm sonhos. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos, né? É uma imensa satisfação estar aqui, acompanhar o teu trabalho, parabenizar você, primeiramente, né? Dizer que você é uma amiga de longa data, que a gente já se conhece desde o início lá da Família Acolhedora, né? Sim. Lá de 2012. Quantos anos mesmo tem o serviço? Já vai completar 13 anos agora, em maio. Gente, 13 anos. Parabéns aí para a Família Acolhedora de Brusque, Obrigada, né? E então, assim, aproveitar para também dizer que nessa época, né, de 2012, então a gente implantou o serviço. Na época eu era psicóloga ali, né? No momento estou na coordenação do serviço, então desde o ano passado, de julho do ano passado, eu assumi a coordenação, mas tem uma equipe técnica, né? Ali a Amabile, psicóloga, e assistente social Andréia, que dá todo o suporte para as famílias acolhedoras, né? Mas quem são então essas famílias acolhedoras, né? São pessoas comuns, que são casais, são às vezes pessoas sozinhas, né, uma mãe, um filho, não é necessariamente uma família de um casal com ou sem filhos, né? Certo. São pessoas que se interessam em doar seu tempo, seu afeto, temporariamente para crianças e adolescentes afastados das suas famílias de origem. Ô, Ionara, uma pergunta que não quer calar, né? Quando se iniciou esse serviço, né, do próprio município de família acolhedora, né? Quem que foi que implantou, que teve esse primeiro contato, talvez, com um outro município que já funcionava e, vamos trazer aqui para Brusque, que teve essa visão, esse olhar de família acolhedora? Sim, lá em 2012, né, o Ministério Público da época que teve, então, a iniciativa de solicitar ao município que fizesse a implantação. Então, este promotor que não está mais aqui, na época já conhecia serviços de outros lugares, então, quando eu cheguei aqui no município, fui chamada ali do concurso, já me foi apresentado que eu trabalharia com isso, que era uma solicitação do Ministério Público, e que a gente precisava implantar de alguma forma. Então, eu fui, né, uma das primeiras pessoas, então, que tive contato, que fui para Brasília, na época que fui para Campinas, vários eventos, e aí conheci as leis, conheci os projetos de lei, como que se fazia isso, trocas de experiência. Então, eu, mais as colegas da época ali, que fomos as primeiras pessoas técnicas a ter contato com esse serviço, que também era novo. Novidade para vocês também, né? E para vocês, assim, qual que foi a maior dificuldade na implantação desse serviço, né? Levando em conta que o município de Brusque, né, é um município um pouco mais preconceituoso, mais fechado. Estou falando isso, gente, em relação à adoção. Imagina a um acolhimento, né? Sim, sim. Esse foi um dos maiores desafios na época e continua sendo, né? Porém, o que eu percebo? Que hoje já se falar de família acolhedora já é algo compreendido. Na época era muito chocante. E o que hoje tu diz que é mais compreendido por qual motivo? Pela informação que tem chegado ou pelas famílias que vêm funcionando e vêm testemunhando? Como é que é isso na tua visão? Eu creio que é pelos dois motivos, né? Tanto o serviço se expandiu muito, né, na época, eu sempre brinco assim, que quando eu cheguei ali com as colegas, a gente estava num chão sem asfalto, sabe quando você está de carroça, numa estrada sem chão mesmo, sem asfalto, e mato, e a gente teve que pegar um facão e desbravar. Então, isso hoje não acontece mais. Hoje já tem vários guias de acolhimento, tem muita legislação, tem muita informação, então isso facilita muito. Porém, a grande chave é fazer a comunidade entender que funciona, né? Ver as experiências, que dá certo, que não é uma crueldade você ficar um tempo com a criança, gostar dela, se apegar e depois ela ir embora, porque isso acontece o tempo todo com a gente, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama, as pessoas vêm e vão, né? Crueldade, no meu ponto de vista, e o que a ciência diz, né? Não sou eu que estou dizendo, mas eu acredito, né, no que a ciência, e mais ainda no afeto, é você deixar uma criança pequena ou de qualquer idade num abrigo.
não tendo um modelo de família para seguir, né, não tendo o afeto que ela poderia ter, não tendo a oportunidade de frequentar determinados lugares, porque não tem profissional para levar. Nossa, gente, olha que importante isso, tá? A gente tem que destacar isso, que esse é um papel que a família acolhedora realiza, né? E que numa instituição de acolhimento, né? Não estou dizendo desmerecendo o serviço, porque a gente sabe que ele é necessário em questões de emergência, mas a gente também precisa olhar esse perfil dessas crianças que são acolhidas e que nem todas têm perfil também, eu acho, não sei se eu estou falando errado, tem algumas que teriam perfil para famílias acolhedoras e outras que teriam perfil para ficar numa instituição, ou na tua visão todas têm perfil de serem acolhidas por uma família acolhedora? Então, essa pergunta é muito interessante, porque, coincidentemente, hoje eu estava assistindo uma live em casa de manhã sobre o reordenamento do acolhimento institucional para o acolhimento familiar. Então, municípios de pequeno e grande porte estavam trazendo dados concretos, inclusive lá de cidades próximas à minha, né, que sou natural do Paraná, uma cidade bem pequenininha lá de Sapopema, perto de Londrina, trouxe, então, esse dado que eles fizeram todo o reordenamento, fecharam ali a Casa Lar, que era do município, e trouxeram para a família acolhedora. Uau. E a coordenadora ali, que inclusive foi minha aluna até da graduação, há muitos anos atrás, ali há uns, nem sei, mas desde 2007, né, faz muito tempo. Não tem tempo, gente. E aí até fiquei bem orgulhosa de ver ela ali, né, que é uma pessoa que não tem mais contato, que saiu dali há alguns anos. E ver que eles fizeram um trabalho, então, de sensibilização, de cuidado, porque não é simplesmente fechar uma casa lar e montar a família acolhedora e acabou. Não é isso, né? Você tem todo um trabalho. Mas ela trouxe exatamente essa pergunta que você fez. Existe um perfil, e a gente fala, e eu tinha essa fala até pouco tempo atrás, que realmente tem casos mais desafiadores. Adolescente sempre vai ser mais desafiador. Para qualquer família, em qualquer lugar do mundo, né? Só que assim, uma pessoa, vamos colocar uma criança ou adolescente que não tem perfil para família acolhedora, ela trouxe essa informação. Não tem para acolhimento institucional também. Ele também vai fugir, ele também vai trazer várias demandas que vai ser complicado. Vai acontecer em qualquer ambiente. Vai ser desafiador de qualquer forma. Então, que olhar que a gente tem para isso, né? O que a gente precisa é fortalecer as famílias, fortalecer as políticas públicas, fortalecer a comunidade, seguir, né, o artigo 227 da Constituição, que é dever de todos, né? Não é só dever daquela família ali, biológica, de origem. Então, para que todos sejam fortalecidos, e aí sim essa criança, esse adolescente tenha condição de ser acolhido. Porque quando a gente vê você que tem muito mais experiência com adoção, casos de devolução, ninguém deve passar por isso. Com certeza. Então, nenhuma criança ou adolescente deve também não ter perfil para um acolhimento familiar. Todos precisam viver em família. Sim. Desde crianças, desde adolescentes. É do ECA, né? Adultos, se a gente for pensar em pessoas idosas, pessoas com deficiência, aí casos graves de saúde, aí sim a gente vai pensar em instituição, né, gravíssimos, né, questão mental, ou casos que a gente sabe, precisa de uma sonda, um outro tipo, né, de outra cuidado. Visão, né? Exatamente, mas fora disso, todo mundo tem direito de viver em família, isso não pode ser tirado. Né, da sociedade, né? Isso é responsabilidade minha, tua, de todos nós, mas as pessoas não querem pensar nisso. Não querem, na verdade, a responsabilidade para si, né? Exatamente. Porque hoje a gente vê o quê, né? A redução da família, né? Algo que a gente vem discutindo muito no podcast em relação a isso. A redução da família e de desacreditar o valor que a família tem, né? E o família acolhedora, ele é base familiar, né? Independente de como ela se constitui, mas ela é uma base familiar, né? Então, assim, eu acho que esse que vem vindo, assim, dessa sociedade de, em vez de adotar, eu tenho um cachorro, adoto um cachorro. Até ultimamente eu vi... Nada contra, né? Nada contra. Eu também tenho cachorro, tenho calopsita, tenho tudo lá em casa. Mas, assim, primeiro o ser humano em si, né? Eu vi um post no Instagram que tá dando o maior do bafafá de mães que se reúnem para fazer piquenique com um bebê born, né? E aí eu fiquei, gente, é muito legal, né? Ionara, vamos pensar?
né? Eu não tenho filhos, mas eu tenho isso. Ou já tenho, já estão crescidos, e agora eu quero fantasiar uma maternidade. E daí, a hora que eu não quero mais, né? Aí eu vou lá, deixo o bebezinho born lá, né? Que é um boneco. Né? É igual os Tamaguchi que a gente tinha, então, né? Gente, onde é que está a humanidade, né? E eu acho que me tocou muito essa frase que tu falou agora, que também era uma dúvida, se tinha esse perfil de criança para a família acolhedora e para a instituição. E aí eu acho que isso fecha o que tu estás dizendo. Mas é claro que a gente precisa deixar claro que as famílias acolhedoras, elas podem sim indicar e devem indicar o perfil que está ali na dinâmica delas, né? Às vezes elas têm crianças pequenas, então favorece que sejam pequenas por causa da dinâmica familiar. Sim. Eu já tenho adolescente, meninos, então um adolescente menino para mim também vai combinar pelo quarto, né? A gente não está dizendo que isso não pode e deve ser falado. O que eu estou refletindo, que a gente precisa refletir... Gente, só um pouquinho, eu estou quase sendo família acolhedora. Você está me convencendo, Leonara. Que bom, né? Quanto mais, já temos famílias com 4 filhos, porque não pode vai ser com 12, com 7, né? Exatamente, né? Mas assim, o que a gente está brincando aqui, né, nem é questão de quantidade, né? Sim. Porque às vezes pode ser questionado, mas a família já tem muitos filhos, ela não vai poder dar uma atenção. Vai poder, porque não é uma instituição de ter troca de turno, né? De turno, porque aqui nós temos instituições que são boas, né? Ninguém está querendo... Sérias, né? A gente sabe de forma alguma, a gente desmerecer, não desmerecer, exatamente. A gente quer deixar bem claro, né? Mas eu sempre também digo assim, um hotel 5 estrelas, um resort que a gente vai, que a gente passa ali uma semana é bom, mas voltar para a tua casa... Né? Mesmo que no caso deles tem um lar temporário, mas é um lar, né? É o teu aconchego, é o cheiro da casa, né? O cheiro daquela comida, aquilo traz memórias afetivas, né? Inclusive inconscientes que vão ficar para sempre. Para sempre. Então ninguém vai tirar esse amor, esse cuidado que a gente deposita, né? Mas a questão do perfil, né? Voltando um pouquinho. É lógico, uma criança autista, por exemplo, vai demandar muito, né? A família tem que estar preparada. Tem que ter um perfil, daí uma família para um determinado perfil assim, exatamente, né? Tem que ter isso. Uma família como a do Flávio, por exemplo, né? Que teve com você, ele já está no 6º acolhimento, né? Ele já tem uma experiência desde pequenos, desde adolescentes, então é uma família que está tem manejo já, exato. Né? Agora você às vezes vai num primeiro acolhimento, tem que analisar, né? Eu como coordenadora tenho essa responsabilidade e a equipe técnica também de saber para onde estamos encaminhando para que seja o melhor interesse da criança. Isso, né? E não sempre em primeiro da criança, isso, né? Porque se a gente for pensar em acolhimento institucional, ele é mais cômodo. Sim. De uma forma geral. Pode acontecer a qualquer hora, né? Eles estão ali 24 horas. Disponível, né? Já tem um local, já tem uma regra. Tem uma organização. Isso, já, né? Quando vai para adoção, por exemplo. É só comunicar o abrigo e ali tirar a criança e levar. Mas olha a gravidade disso, se a gente for pensar, é tudo muito objetivo, a gente não trabalha com objetividade, né? A gente trabalha com subjetividade, com emoção. Com a humanidade, né? Isso, não é um objeto, né, que você avisa, junta suas roupas e agora a gente está saindo. Não, tem que ter um planejamento, tem que ter um cuidado. A gente enfrenta isso na família acolhedora, né? Os desligamentos, quando vai para uma adoção, para uma família de origem, tem que ser feitos com cuidado, com cautela. Tem que ter um processo, né? Para elaborar tanto a criança como a família e também a família de origem dessa criança, ou quem sabe a família adotiva, e né? às vezes a própria rede de proteção não compreende isso. O Ionara, tu achas, né, no teu ponto de vista, que isso acaba se naturalizando pelo tempo de execução de um serviço? Você assim, diz. De um acolhimento? Porque, assim, é mais um processo. É mais uma criança que foi acolhida. É a Joana, sei lá. Tá lá. Tem tal X demanda. Tu percebes que isso acaba se naturalizando pelo tempo de execução? Como é que tu vê isso, assim? Tô falando de instituição de acolhimento, né? Porque família acolhedora, ela tem um tempero diferente, porque não é todo tempo, não é qualquer família, né? É um tempo mais curto. Mas quando a gente fala de instituição, a gente está falando de crianças
como eu sei que passaram os 5, 7, 8, 10 anos dentro de uma instituição de acolhimento, né? Isso, graças a Deus, é uma realidade que a gente não vive em Brusque e também que eu creio que vem sendo aos poucos superado, mas existem lugares que isso ainda acontece, né? Porque existe uma lei que deveria ser cumprida de no máximo 18 meses, né? Ali 1 ano e 6 meses, mas a gente sabe que às vezes ultrapassa, às vezes é menos também. Então, assim, o que eu percebo é que o acolhimento institucional está posto, né? Está posto como bom. E para você desconstruir isso, né, para você colocar que não, existem as pesquisas científicas já provadas que se for para separar uma criança, que não, isso não deveria acontecer, mas se precisar, né, a família acolhedora é a primeira opção e é a melhor, isso a gente já não se discute mais, ou não deveria se discutir. Mas o que eu vejo no acolhimento institucional, que às vezes até para o próprio poder público, se não tiver cautela, vai ver como é só mais um, nós temos poucos casos, 2, 3 casos, 5 casos, meia dúzia, né? Não é um lugar que tem 50 crianças acolhidas, que chama atenção, mas eu sempre bato na tecla, se for uma, é uma vida. É uma vida que está nas nossas mãos. Com certeza. Né? E que a gente precisa, a gente tem o poder de transformar isso para sempre, né? A gente tem os depoimentos reais de casos que já passaram conosco, do quanto isso mudou, né? Você teve acesso ali. Sim, eu recebi, tu mandou um vídeo da jovem, né? Dando depoimento, gente, foi muito lindo e assim, chocante, a partir do ponto de vista não técnico, né? Mas da própria acolhida, né? Exatamente. E quando a gente pensa em uma vida, em 2, 3, 4, 5, elas vão reproduzir, né? Elas vão multiplicar, né? Vão se casar, vão ter filhos. Quando você cessa um ciclo de violência de uma pessoa, muitas pessoas não. Você é uma geração que não vai passar por isso, né? Porque a gente que está na assistência social, eu estou, né, há 13 anos. Há 18 anos como psicóloga, vendo muitas coisas acontecer, o que eu vejo? É intergeracional, né? Era minha bisavó, a minha avó que sofria violência doméstica, e a minha mãe, e eu cresci nisso, eu sou mãe adolescente, e meu filho, eu passei por acolhimento, o filho vai passar. Então, a violência passa por isso. E, Ionara, e a grande pergunta que não quer calar, né, que eu acho que todo mundo que ouve falar sobre família acolhedora fala assim, e aí, me apeguei à criança, posso adotar? Sim, essa quando você perguntou ali dos desafios também, né? Teve essa questão, né, da informação, que hoje é mais fácil de a gente falar de família acolhedora, porque muitos já conhecem. E o segundo ponto muito importante é a questão do apego, né? De eu me apeguei. Você vai se apegar. A primeira coisa é que precisa amar, né? Para você poder cuidar de alguém bem, você precisa amar. Para você se cuidar, você precisa se amar, né? Sim. E, consequentemente, os seus filhos, as pessoas, né, que quiser a gente nem falar sobre isso, porque a gente não pode perder o amor, né? Mas você se apegar a ponto de querer somente para você, é aí que está a questão, né? Porque quando a gente fala de família acolhedora, a gente já fala no início que é temporário, a gente trabalha o tempo todo com a questão temporária. Mas o amor não, o amor é eterno, né? O amor é para sempre. E a questão de vou poder adotar, essa criança não. Porque a gente já faz um levantamento, se tem casos de adoção, se a família tem interesse, se ela está no Cadastro Nacional de Adoção. Não pode ser família acolhedora. Não pode ser, é um dos critérios. E se ela desejar, terminei o meu acolhimento, igual o Flávio, vamos dar um exemplo, terminei. Sim. Aí eu quero adoção, eu vou me desligar da família acolhedora, agora já aconteceu esses casos também reais aqui na cidade também, e agora eu vou me inscrever na fila para adotar de fato. E aí você se desliga de e segue a vida normal. E depois que você adotar, se quiser voltar a ser família acolhedora, pode voltar também, né? Que interessante, né? Porque às vezes assim, né? Eu não tenho desejo de adotar. Mas eu quero ser família acolhedora. E às vezes essa experiência também de família acolhedora não me impede de adotar, como você falou. Porém, eu não posso mais participar desse serviço, né? Mas aí não me impede de entrar num processo de habilitação para adoção e adotar. Né? Então, são visões e experiências que nos trazem. Não, gente, fica bem claro aqui que
vou sair da família acolhedora, mas eu vou adotar aquela criança que eu acolhi. Não, né? São coisas completamente diferentes, né? Existem casos muito excepcionais quando um adolescente está ali numa família acolhedora. Sim. E aí já foi esgotado todas as possibilidades de adoção ou de reintegração familiar. E aí essa família acolhedora com o adolescente, né? E com o serviço de família acolhedora, eles entendem que ele pode permanecer ali ou que ele até pode ser adotado. Até porque não tem possibilidade de adoção para ele, Isso, exatamente. Então, isso são casos bem excepcionais, né? Sim, que podem até acontecer, né? Então, é importante a gente saber disso também. E no caso de adolescentes, interessante que muitos ou voltariam para suas famílias de origem, ou seja, quando eram crianças, menores de idade, vamos colocar assim, né, até os 18 anos, eles não podiam, estavam impedidos pela lei, estavam em acolhimento, e não conseguiram nenhum pretendente de adoção. E aí completa 18 anos e o que acontece, né? Isso entra totalmente no teu tema, né? Sim. Muitos deles, muitas estatísticas, você também sabe melhor do que eu, eles voltam para essas famílias que desprotegiam eles. Ou pior, né? Vão para uma situação de rua. Com certeza. Então, existe um movimento já do Serviço de Família Acolhedora para usar aquele artigo do ECA, né? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala sobre estender, né? Até 21 anos, né? Nossa, que interessante isso. Pensar, e precisa também. Aí, de novo, é dever nosso a gente pensar. Né? Porque quando o nosso filho completa 18 anos, a gente não coloca ele para fora de casa. Com certeza. Não deveria, né? Hoje, às vezes, vou pensar, eu tenho um de 23 e um de 21, né? Eu olho para os dois, para mim, parecem agora que eles são adolescentes, né? Não sei se é olhar de mãe, né? Mas parece que agora que eles são adolescentes, que eles estão um pouquinho mais maduros. Agora, imagina uma criança que está lá 5 anos, porque vamos pensar, né, Ionara? Se está com 18 anos dentro de uma instituição de acolhimento, ou com uma família acolhedora, é porque não teve nenhuma possibilidade de adoção e ela já está mais de 3, 4, 5 anos lá dentro. Pode acontecer. E aí, o que acontece? 18 anos, tenho que agora ser responsável por mim mesma, né? Com todo um histórico, né, que onde ele não ouve. Qual exemplo? O que ele tinha? Hoje, nessa live que eu acompanhei, tem um jovem trouxe o depoimento, um jovem lá de São Paulo, e ele teve a experiência dos 2 acolhimentos, né, o institucional e o familiar. E ele disse, eu chegava na instituição, ninguém perguntava para mim como foi o meu dia, eu me fechava no meu quarto, não tinha, né? Interação. Não, eu não me desenvolvia além disso. E quando eu fui para essa família acolhedora, ele já foi lá com seus 16 anos, né? Era mais velho, assim. Ele falou, tudo mudou. As pessoas se importavam comigo. Ah, você tá com essa cara feia, por exemplo. O que aconteceu? Mesmo tá assim, bravo. né, na exigência, tipo assim, poxa, por que tu estás assim, isso, né? Ele falou Mas muito é uma forma de ser visto, né? Ele falou afeto e puxão de orelha andam juntos. Ele falou que ele aprendeu isso, que ele tinha que prestar conta para alguém, que alguém se importava, né? É a subjetividade, né? É esse olhar que a família acolhedora traz, né? Exatamente. Tu sabes que agora me veio uma história quando eu fiz uma intervenção numa casa de meninas, de adolescentes, né, de 12, 18 anos, que a gente estava trabalhando a questão das emoções, né? E aí, uma delas falou assim, para que eu vou estudar? Para que eu vou me comportar bem? Para que eu vou tirar nota e passar de ano? Para quem que eu vou apresentar? Quando eu chego aqui, que tem a tia que eu mais tenho afeto, ela tá de folga, ou ela tá de férias. Bem assim ela trouxe, sabe? Eu não tenho ninguém, então eu não quero mais estudar. Então, o desinteresse de não ser ouvida e de não ser trabalhada a subjetividade, por mais que a instituição de acolhimento ofereça, né? E eu acredito também que ela não consegue dar conta de tudo isso, porque, ou seja, acolhe até 20, né? Eu sei que a modalidade casalar é até 10, né? Mas os abrigos, a instituição em si é até 20, né? Exatamente. E essa adolescente exprime exatamente o sentido de estar numa família acolhedora. É você ter alguém que se importe com você, né? Que você vai poder apresentar seu boletim, vai poder apresentar suas demandas, suas tristezas, suas alegrias, as dificuldades. É o que a gente tem na nossa casa, né? Famílias com dificuldades, com problemas, que também não tem tempo, muitas vezes, é toda uma administração. Que é uma coisa real, né? Exatamente. Porque quando a gente traz, assim, temas assim, ó, adoção, família acolhedora, apadrinhamento afetivo, parece que fica muito
uma fantasia. Fica no plano das ideias. Isso! Parece que nunca aconteceu. Ou quando acontece, a gente tem, né, como ser humano, a sempre repetir o que não deu certo, né? Né? Eu lembro muito quando eu entrei na fila da adoção, quando eu adotei, todo mundo vinha com um testemunho de quê? Negativo. Ai, guria, meu Deus, adoção minha. Meu Deus, acabou com a minha família. Gente, eu não vi assim, ninguém vinha assim dizer assim, olha, Ana. Não vi, não. Gente, me perdoa. Teve gente que veio me dar muitos conselhos. Olha, não dá certo. Faz assim. Mas a maioria. Mas na sua maioria, ou família acolhedora, né? Esse papel desse serviço de família acolhedora. Você, família acolhedora, eu vou me apegar, guria, e depois vou tirar de mim que judiação comigo e com essa criança, né? Então, assim, se tem uma visão muito distorcida, né? Sobre o serviço e sobre a importância dele, né, Ionara? Sim, exatamente. Me lembrou algumas falas de quando eu entrei, ali em 2012 também, de perguntarem assim, mas tem criança acolhida em Brusque? Assim, como se a gente vivesse numa realidade à parte, num outro mundo. Sim, os problemas sociais, eles estão em todos os lugares. Né? Eles existem. E são nossa responsabilidade. Eu não posso tampar os olhos e dizer, não, eu trabalho no comércio, eu não tenho nada a ver com isso. Você tem tudo a ver com isso, porque essa criança, esse adolescente, que eu disse ali, que está numa instituição, que não está tendo atenção, né, não está se sentindo amado o suficiente, vai se tornar uma população de rua e vai incomodar você, né? E às vezes vai até roubar, matar, a gente não sabe o que pode acontecer. Por falta de estrutura e de rede, né? Então, a prevenção, né? A gente está ali na prevenção, então tem a ver conosco, tem a ver com todo mundo, né? Porque é um valor investido ali na primeira infância, são quantos $1000 que você não vai pagar lá na frente quando a gente tem quando sai do nosso bolso, né? Para manter as cadeias, para manter lugares, assim, pessoas que estão afastadas por inúmeros problemas sociais. Então, se a gente investisse na primeira infância, quanto a gente poderia colher, né, ali no futuro? Evitar, né? Quanta coisa a gente pode evitar, né? Então, existe um movimento muito forte, essa questão da primeira infância que eu estou falando. Claro que os adolescentes, né, também, a gente fala, mas começa na primeira infância. Começa na primeira infância. Então, uma criança, uma bebê, vamos colocar assim, uma recém-nascida, né, um recém-nascido, que a gente sabe, né, quem estudou um pouquinho de psicologia, né, desenvolvimento infantil, ou pessoas que trabalham nessa área também deveriam saber, né? Que a gente, ali até os 3 meses de idade do bebê, ele não diferencia nem quem é ele, nem quem é a mãe. Então, você pensa o que é, tá? Um recém-nascido dentro de um abrigo com vários rostos, né? Pessoas diferentes, sem referência. Não tem identidade, né? Como é que forma essa identidade? Nesses primeiros meses de vida, no primeiro ano de vida, que é extremamente importante para ela, não tem identidade. Então, isso vai produzir lá na frente um adulto que vai gerar muitos problemas e que o poder público vai ter que dar conta. Vai ter que dar... É o que tu estás falando, que é um método de quê? Da gente prevenir, né? E hoje o que a gente vê é uma sociedade, o quê? Apagando incêndios, né? Isso. Acho que outro ponto importante a gente poderia destacar também é que o acolhimento familiar, além de todos esses benefícios que a gente falou, também o custo dele é muito mais baixo para o município. Com certeza. Então, se investir, né, em famílias acolhedoras traz um custo financeiro também menor, além do afeto, que é o principal, que é o né? Principal, com certeza. E sem falar na subjetividade toda que essa criança vai ter, né? Ô, Ionara, e eu tô sabendo aí que vai acontecer o seminário agora esse mês de maio. Queres falar um pouquinho mais pra gente como é que vai ser, quem pode participar? Sim, esse é o 5º seminário, né? Então, o primeiro foi realizado lá em 2016. Então, a gente teve 2016, 17, 18 e 19, aí teve a pandemia, né? Ficou ali uns anos parado, houve muita troca de equipe nessa época, muita gente entrando e saindo do Família Acolhedora, os seminários se perderam. Ano passado teve um evento que foi bem bacana também, ali no IFC, né? E agora a gente retoma o 5º seminário, em 2025.
com a presença ali do juiz, a promotora da infância, a defensoria, o conselho tutelar, junto com as nossas famílias acolhedoras, né, com as nossas 4 famílias acolhedoras que vão estar lá, e algumas que já passaram pelo serviço também trazendo alguns depoimentos. Vai ser uma tarde bem agradável de conversa ali na Uniaselv no dia 29 de maio. Né, depois vou disponibilizar o convite para você deixar ali para o pessoal, né, divulgar, ali tem o link da inscrição, então no período da tarde, quem precisar também de certificado de horas também vai ter, né, então vai ser ali a partir das 13 horas até as 17, né, 17h30, por ali a gente vai encerrar com café, então um momento bem gostoso onde você vai poder tirar dúvidas, vão ver os depoimentos reais de quem vive isso mesmo, além da nossa equipe, né, então acho que um momento bem importante para a cidade de conhecer. Eu sempre digo, se você não pode ou não quer ser uma família acolhedora, tudo bem, mas apoie, né? Seja um parceiro, divulgue, acredite, se informe antes de falar qualquer coisa sem conhecimento, né? Verdade. Eu acho que o conhecimento é a base de tudo, né? Porque eu até falar de mim mesma, há 8 anos, 8 anos que eu adotei, então foi 9 anos, né? Então, 9 anos quando eu entrei no grupo de apoio à adoção, a primeira coisa que... 8 não sei se é 8 ou 9, não sei, que eu ouvi falar sobre o serviço de família acolhedora. Deve ser um pouquinho então, mais assim, de 10 anos. Bem leiga, né? Meu Deus, serviço de família acolhedora, gente, como assim? Eu vou me apegar, depois vai ser aquele berreiro da criança para deixar a minha casa para ir para outra família, e aquilo também não entendia, e depois a gente vai caminhando, vai tendo a informação, vai tendo troca de pessoas que realizaram, né, um serviço, e a gente vai vendo que é possível. E hoje, como profissional da área da psicologia, a gente vai vendo muito mais ainda, que, como você falou, a ciência traz base, né, para o serviço da família acolhedora. No Brasil não, nos Estados Unidos não tem casas de acolhimento institucional, é tudo serviço de família acolhedora. O serviço deles lá é muito forte nesse âmbito. E nós, Brasil, sempre estamos um pouquinho mais atrasados, né? Então, assim, eu destaco e super acredito e valorizo o poder da família acolhedora, ainda mais sendo mãe por adoção, e ouvindo e podendo acompanhar. Então, todo o meu trajeto ali dentro do grupo de apoio à adoção, então, eu acompanhei pretendentes de adoção que acolheram seus filhos quando vieram de uma instituição de acolhimento, e tive a experiência de acompanhar no pós-adoção pretendentes que adotaram crianças que vieram da família acolhedora daqui, da nossa cidade. Gente, e os relatos, assim, são muito gigantescos, diferentes, é outro contexto, é uma outra criança que você recebe quando ela vem da família acolhedora. E eu comecei a fazer essa medição pelos os meus vieram de uma instituição de acolhimento de referência, né, aqui do nosso município. É uma estrutura muito boa, né? A gente sabe todos os cuidados e a responsabilidade que eles têm para com as crianças, contudo, né, quando eu comecei a ouvir o relato da família, que veio a criança pela família acolhedora, gente, aquela criança, ela veio amorosa, ela veio mais sociável, ela sabia que ela seria atendida. Então, assim, os comportamentos, os comportamentos, e assim, o que mais me chocou, que era, né, o que eu pensava lá no princípio, era o quê? Até da criança entender que aquele papel, que aquela família, ela é provisória, né? Né? Então, assim, quando a criança veio para adoção, ela disse, os tios e a tia, ou chamava de madrinhos, assim, sabe? E agora nós vamos com os nossos papais agora. Então, assim, gente... Isso é natural para a criança. Sim, e que importante, olha só, eu não estava ouvindo isso do pai adotivo, eu estava ouvindo da criança, sabe? Agora nós vamos com os nossos pais, sabe? E até hoje, esse casal e a família acolhedora têm contatos, e eles viraram como se fossem madrinhos de fato, né? Porque se perpetua ainda esse amor, né? Esse contato, tá tudo bem, como é que tá, né? Eu acho que essa relação, ela é saudável, não é, Ionara? Sim, a gente sempre fala sobre isso, a gente deixa claro que o contato pode ou não acontecer, né? Pode permanecer ou não. Mas, assim, a gente incentiva para que aconteça, para que se mantenha esses vínculos
principalmente casos de adolescente que depois sabe que a rede de apoio é muito escassa, né? Então a gente fica muito contente quando tem esses casos que eles se mantêm assim por muitos anos, né? Porque é um vínculo muito positivo, né? E a gente vê assim uma gratidão da família que adotou a essas famílias. É um sentimento muito inexplicável, assim, sabe? Porque é algo que a gente falando não dá para entender. Não dá para mensurar, né? Você precisa viver para ver e sentir, né? E também um dado importante que eu trago é sobre o percentual de acolhimento familiar e institucional que nós temos no Brasil hoje, né? Uau. A gente tem, assim, cerca de apenas 8% em acolhimento familiar. Então, mais de 90% das crianças e adolescentes estão em acolhimento institucional. Nossa. Vem crescendo ao longo dos anos o acolhimento familiar, mas ainda muito pouco, né? A gente precisa incentivar, a gente precisa trabalhar mais para que esses números mudem. Sim. É um dado bem importante, acho que as pessoas precisam conhecer e como eu disse, né, qual a minha parte de responsabilidade nisso? Dentro, né? Ionária, assim, a teu ponto de vista, né, tu acha que tem poucas famílias acolhedoras por falta ainda de informação ou de apoio até mesmo, assim, subsídio, quem sabe, não sei, dos órgãos públicos? Eu acho que a questão do subsídio é menor, vamos dizer assim, né? Porque o subsídio é importante, ali você receber um salário mínimo porque está acolhendo, é algo, uma bolsa que a gente fala até, né? Mas que em muitos casos até nem supre, mas precisa desse valor, porque a gente sabe que tudo é gasto, né? Sim. Criança é roupa, é presente, é sorvete, é isso mesmo, que tem que ser a infância, é isso, né? Também tem a questão financeira. Mas eu vejo, sim, que falta muita divulgação ainda. Ainda hoje tem muitas pessoas, a gente teve recente na Câmara de Vereadores, a gente teve agora em abril, e muitos vereadores não conheciam. Então, assim, pessoas que estão ali representando o povo também. Eu acho que há um preconceito em relação ainda à família acolhedora? Preconceito eu não sei ainda. Assim, não sinto como no começo, né? Que realmente existia, assim. Eu acho que existe, sim, uma cultura ainda um pouco fechada, que aos poucos está se abrindo, mas existe, né, uma cultura de quem que eu vou pôr dentro da minha casa, e aí se essa família de origem vier na frente da minha casa, quiser essa criança, né, querer armar um barraco, vamos dizer assim, são medos que falando, surgem, né? São coisas que com a gente nunca aconteceu, né? Então, assim, se a gente não for fazer algo porque a gente tem medo do que vai acontecer, muitas coisas a gente não vai fazer, né? Não faz nada. Então, a gente precisa tentar para ver se vai dar certo. Eu vejo que a divulgação é o ponto-chave, né? A gente precisa divulgar mais, né? Talvez a gente precise de outdoor, a gente precisa de uma divulgação em massa, né? A gente fez recente um vídeo ali com a comunicação do município, que deu mais de 14 mil visualizações, então isso é legal, né? Você vê que está tomando uma proporção, né? Uma visibilidade, e é isso, é divulgar sempre, né? Eu sempre falo, nós não precisamos de 50 famílias acolhedoras, não precisa dessa necessidade, mas precisamos sim de 10, de 15 famílias, né? Precisamos, porque caso as famílias podem ficar tranquilas, uma não pode, mas a outra pode, né? Porque às vezes quando você trabalha com um número muito pequeno de famílias, elas se sentem, às vezes, até pressionadas, né? Eu preciso acolher, não posso dizer não. E essa família vai se sobrecarregando. Então, a gente também tem que cuidar das nossas famílias acolhedoras, né? Então, é algo que eu penso que precisamos de um número ali um pouco maior para que possamos realmente cuidar de quem cuida. Sim, com certeza. E qual que é o perfil hoje em Brusque, assim, de famílias acolhedoras, assim, perfil de crianças que elas aceitam acolher? No momento, assim, que a gente está vivendo, né? Nós temos perfil mais para as crianças pequenas. No momento, estamos com crianças pequenas, né? Acolhidas, né? Mas essas famílias também aceitariam adolescente, mas ainda existe um pouco de dificuldade, porque são famílias novas, vamos dizer assim, novas de serviço, né? Sim. Então, como eu falei ali no início, a gente tem que ter o cuidado com os acolhimentos mais desafiadores, para a gente também cuidar dessas famílias acolhedoras, com né? certeza. Uma família experiente que a gente tem é apenas uma, né? As outras ainda estão no início da caminhada, então precisam ter um pouquinho mais de atenção, né? Quais tipos de acolhimento vai fazer, irmãos, né? A gente tem irmãos acolhidos, então é um acolhimento mais desafiador, né? Porque a gente sabe como é, né? Nós que temos mais filhos em casa sabemos que os irmãos têm as dificuldades e que então precisa de um suporte maior, né?
Ô, Ionara, e hoje, assim, quero ser família acolhedora, né? Quem que eu devo procurar? Como que funciona? Porque às vezes as pessoas acham que... bom, vou falar até do meu ponto de vista, né? Meu Deus, para mim ser família acolhedora, eu tenho que sair do meu trabalho, eu vou ter que demandar muito tempo. Como é que é esse manejo, né? Como é que acontece esse processo, né? Diferente do que é o processo de adoção, né? Sim, sim. As nossas famílias todas trabalham, né? Então, eu falei também no início, são famílias comuns como eu e você, e tem filhos, tem quem tem filhos, tem quem não tem, então, né, filhos adultos, tem quem tem filhos pequenos. Não, porque senão a pessoa é capaz de pensar, né, que para mim ser família acolhedora eu tenho que estar em casa. Não necessariamente. Não necessariamente. Não, você, claro que precisa ter um tempo para dedicar para essa criança, Sim. né? Mas às vezes a criança vai precisar estar numa escola em tempo integral, como nas nossas casas também acontece muitas vezes, Sim. né? Então não tem problema por isso. Você vai precisar sim de um tempo para participar das nossas reuniões, das nossas capacitações, mas a gente tenta fazer isso fora do horário de trabalho. Claro que um evento ou outro acaba sendo no horário, mas a gente conversa tenta com antecedência, remanejar, né? Mas as formações a gente faz ali depois do horário comercial. Como é que é esse processo? Eu quero ser família acolhedora. Quem que eu procuro hoje? Pode procurar ali a nossa equipe diretamente na prefeitura, no segundo andar, na Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo telefone geral da prefeitura também, né? Quero falar com a assistência social ali, com a família acolhedora, vai chegar na gente. Tem o WhatsApp, a gente tem, né? Eu posso disponibilizar tudo para você colocar ali depois. Sim. O Instagram também da família acolhedora, Brusque, você escreve, ele já vai encontrar. Ô, Ionara, sabe que eu fiquei pensando aqui que todo mundo, quando no processo de adoção, vinha assim, meu Deus, para mim adotar, eu tenho que ter casa própria, eu tenho que ser rica. É a mesma né? coisa. Então, não. assim, a pessoa pode morar de aluguel, Sim. pode ser uma pessoa solteira. Sim, nós temos famílias que moram de aluguel. Quanto tempo demora esse processo para você se tornar uma família acolhedora? Isso é variável, porque isso depende se eu tenho uma família, se eu tenho duas, se eu tenho três, eu tenho que casar os horários dessas famílias, às vezes para fazer uma capacitação conjunta. Então, às vezes demora alguns meses, né? Tivemos agora as últimas 2 famílias que entraram, ficaram ali, iniciaram no finalzinho de novembro e terminaram no final de janeiro. Tem uma carga horária? Tem uma carga horária mínima de 20 horas. É 20 horas. Então, a capacitação é 20 horas. Isso, inicial. Inicial. Depois a gente tem uma capacitação continuada todos os meses. Igual hoje. Depois que eu acolhi, eu ainda continuo tendo esse acompanhamento. Isso, além do acompanhamento ali das visitas domiciliares, dos atendimentos com as famílias, né? A gente ainda tem um encontro mensal que a gente chama das famílias acolhedoras, onde a gente trata temas pertinentes que as famílias querem, troca ali as experiências, mensal. Isso. Hoje mesmo é o dia do nosso encontro de vocês. Isso, hoje não, a gente está fazendo nas últimas terças-feiras do mês, então ali a partir das 18 horas a gente tem café, a gente tem o nosso tema de hoje é falar sobre o seminário, então a gente vai preparar as famílias para as falas no seminário, né, como que a gente vai conduzir, eles vão ajudar, vão ajudar a gente a construir, porque assim, é tudo parceria. Sim. Não é uma equipe técnica que chega e diz, agora você faz assim. E nem eles dizem pra gente, é uma parceria, a gente se completa, né? A gente é uma troca. Isso, a gente se ajuda. Então, a gente tá com uma ideia assim, o que vocês acham? Vamos fazer assim, no seminário, quem que a gente pode chamar, o que a gente pode falar? Olha, eu tive uma ideia assim, vamos seguir juntos. Ô, Ionara, agora eu fiquei pensando aqui, né? Eu sei lá, fiz o acolhimento de uma criança, de 2 crianças menores, né? E eu vou viajar. A família tem essa possibilidade de viajar, de transitar com essa criança? Ela possui uma guarda provisória? Como que é isso? Sim, ela tem um termo de guarda provisória que dura todo o tempo de acolhimento. Acabou o tempo de acolhimento, aquela guarda perde a validade. Sim. E aí ou ela se torna filho de uma outra família ou ela volta para a família dela. E durante esse tempo você age naturalmente, você viaja. A gente sempre pede para comunicar se for uma viagem mais longa, né? Porque conforme o processo caminha, pode ter uma audiência naquele momento, então a gente... Aí precisa a gente presta atenção nisso, né? Mas as famílias viajam normalmente. Que legal.
Então tem essa flexibilidade da família, né? Porque às vezes as pessoas podem pensarem que o serviço é muito engessado, né? E não é, né? Não é. Ele conduz realmente como uma família, né? E até a capacitação que você está perguntando, a formação inicial, nós estamos com uma família que iniciou a formação ali em janeiro e que vai concluir conosco agora em maio. Então, ali 2 meses, 3 meses, um pouquinho, às vezes um pouquinho mais final. Mas demora porque vocês esperam mais pessoas. Esperamos mais pessoas, né, para ver se a gente consegue formar uma turminha maior. Por quê? Porque, né, justamente sim, você demanda, que já foi nossa né? palestrante, sabe como que é. Sim. Eu preciso deslocar, fazer todo, né, um deslocamento, toda uma logística para conseguir, às vezes, para uma família só. Então, a ideia é ter mais famílias para a gente aproveitar, né, porque são profissionais que também têm a vida corrida. Com certeza. Mas quando a gente vê, não tenho, por enquanto, tem que for uma família só, a gente vai fazer a formação igual. Igual dos outros, para ela ter acesso a todos os conteúdos, né, para ela ter contato com o juiz, com a promotora, com o conselho, até para desmistificar isso, né? Derrubar esse muro, não ficar uma coisa tão rígida, pra gente né? apresentar a lei ali, 3.550, lá de novembro de 2012, para ele saber que agora ele faz parte de um serviço organizado, tipificado, que a gente fala, né? Que é, conforme a política pública da assistência social, a gente fala sobre essa política, quando surgiu, como é que foi, como chegou até hoje, o que é o SUAS, né? Que é o Sistema Único de Assistência Social. Enfim, a pessoa vai tendo vários conhecimentos, conhecendo outras famílias e vai somando com a gente. Que legal. Gente, está aqui informação para vocês. Quem quiser conhecer mais o serviço de família acolhedora, então participem, né? Fica aqui o convite da Ionara, no dia 29, a partir da 1? Isso, das 13 horas. Das 13 horas, então será lá na Uniacel, vocês são convidados então a participar. Venha ser família acolhedora, venha padrinhar uma criança, né? A gente vai falar sobre isso futuramente também. Para seguir o nosso Instagram, né? Hoje se vive disso, de mídias sociais. Vamos seguir as redes sociais aqui da família acolhedora do nosso município. Tem bastante conteúdo muito bom, relevante, tem depoimentos também, né, Ionara? E só tenho a agradecer, né, por você vir aqui trazer, falar sobre, e o meu coração realmente fica bem aquecido, sabe? Quem sabe um dia podemos ser família acolhedora, não sei, né? Quem sabe, né? A sementinha está plantada, a semente está aqui. Ionara, muito obrigada, que Deus abençoe e que mais famílias, vocês estão acompanhando a gente, nosso podcast, né? Vão acompanhar agora a família acolhedora também, aqui de Brusque. Venha ser família acolhedora, saia um pouquinho aí daquele confortozinho, né? E vem ser destino, e vem gerar com propósito, né? O nosso slogan do nosso podcast é: eles também têm sonhos. Então, isso é muito importante da gente pensar, né? Eles também têm sonhos. Eu tenho sonhos. Você tem sonhos, não tem? Mas eles também têm. Então, você pode ser parte desse sonho, dessa construção. E sonho que se sonha junto é só um sonho. Sonho que se sonha sozinho só um sonho, né? Só um sonho. E quando a gente sonha junto, pode ser realidade. Pode. Nós temos esse poder, né? É a responsabilidade, né? Leonara, muito obrigada. Né? Eu agradeço. E fica aqui o nosso agradecimento a quem está acompanhando a gente. Venha gerar com propósito. Eles também têm sonhos. Um forte abraço e até a próxima. Obrigada.